Eu já fiz a minha escolha. Escolho a Cristo e tenho pedido a Ele cada dia que me ajude a seguir essa jornada sem soltar as suas mãos. O bom soldado de Cristo escolhe Ele e o bom soldado entende como é a armadura de Cristo. E hoje nós também vamos entender um pouquinho mais e vamos estudar hoje sobre o cinturão da verdade. Mas antes nós vamos orar. Bondoso Deus, obrigada, Senhor, pelo amanhecer com vida. Obrigada, Pai, porque o Senhor programou esse dia para nós. Obrigada, Pai, porque mesmo em meio a um mundo caótico, a um mundo turbulento, há tantas coisas ao nosso redor acontecendo, Senhor. Nós sentimos, Pai, que o Senhor tem guiado o seu povo, o Senhor tem cuidado de nós, em nosso trabalho, no nosso lar, na nossa vida cotidiana. Ao sairmos de casa, o Senhor conduz. E hoje o Senhor estar aqui comigo, Pai, é um alento para os meus corações, para o meu coração. É um alento para os corações de cada uma de minhas irmãs. Pai, eu agradeço a Deus, Pai, porque neste momento há umas que ainda nem acordaram, há outras que já estão se levantando para sair para o seu trabalho, outras já se encontram no seu trabalho e outras, Senhor, estão levantando da cama e assistindo esse áudio agora, Senhor. Te peço, Pai, que o Senhor abra nossas mentes agora nesse momento para o estudo da Tua Palavra. Nos batize com Teu Santo Espírito Santo e nos prepare para o tempo que se aproxima. Em nome de Jesus. Amém. Então, como li ontem, nós estudamos sobre a couraça. E esse verso estava junto, né? Efésios 6, 14, como eu disse ontem, né? E aqui, continuando em Efésios 6, 14, diz: estais, pois, firme, cingido com a verdade. Sabemos que a armadura ela é composta por 6 itens, né? O capacete, a couraça, o cinto, o escudo, a espada e as sandálias. Ou seja, da cabeça aos pés. Essa armadura, ela protege cada uma de nós quando nós nos revestimos com as armaduras de Deus, né? E repito, ela é a armadura de Deus. É uma armadura divina, sobrenatural. Não é uma armadura humana. Então hoje veremos sobre o cinto. E nos tempos antigos, a Bíblia, né, mostra que os soldados, quando colocavam os cintos em sua cintura, ele colocava aquele cinto sobre a túnica, né? O cinto não vinha por baixo, ele vinha sobre a túnica. E o cinto da época era para suportar também, não somente aquela armadura toda, mas ela também suportava os músculos, né? Ela servia como um bom fundamento para o restante da armadura. Suportava também o lombo aqui da coluna, ela dava firmeza para o soldado. Ou seja, tanto a couraça quanto a espada, elas estavam ligados a esse cinto, né? O cinto da verdade. Então, assim como os lombos cingidos são firmes, né? Simbolizavam prontidão para trabalhar, firmeza, rapidez. E os lombos cingidos com a verdade é exatamente isso, né? Um símbolo do verdadeiro cristão que se prende à fé revelada na palavra de Deus, né? A Bíblia é um padrão da verdade. Ela é o nosso manual, ela é a nossa firmeza, ela é a nossa autoridade. E o que Pedro fala sobre isso, né? Lá em 1 Pedro 1,13, ele diz: por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios, esperai inteiramente na graça que vos é trazida pela revelação de Cristo. Ou seja, né, não só Paulo, mas Pedro aprendeu sobre isso e ele enfatiza também, né? E sem esse cinturão da verdade, nós seremos facilmente enganados. Do que adianta colocar as sandálias, do que adianta colocar a couraça, pegar o escudo, a espada, mas se você não tiver o cinturão, uma coisa depende da outra. E o cinturão é o cinturão da verdade. Ou seja, se nós não colocarmos o cinturão para nos dar firmeza, para nos dar poder de
autoconfiança, seremos facilmente enganados. Um exemplo é o que aconteceu no deserto da tentação. Olha, lutar com Satanás sem a verdade, nós seremos com certeza como marionetes. Sabe por quê? Porque Satanás conhece o cinturão da verdade. Ele conhece a verdade. O diabo tem 6.000 anos e ele era o quarto do céu. Ele conhece a palavra de Deus. E por conhecer tanto a palavra de Deus, ele também tentou Jesus Cristo. E Jesus, se ele não conhecesse a palavra de Deus, se ele não tivesse revestido com o cinturão da verdade, ele também seria enganado. E Satanás seria vencedor nesse mundo. Né? O desejado de todas as nações, ele fala, né, que Lúcifer, e aí toda a sua corja, ele espreitava Jesus o tempo todo, procurando ali, vigiando a todo tempo para observar uma falhazinha sequer. Se houvesse uma falha em Jesus, se Jesus, por um instante, por um segundo, ele falhasse, próprio Jesus seria condenado para ser escravo deste mundo e não voltaria mais para o céu. E seria Satanás aqui nessa terra, o príncipe a reinar esse mundo. Era o sonho dele, né? Ele queria ter um mundo para ele ser o Deus. Nós seríamos condenados pro resto da vida e estaríamos na mão de Satanás. E louvado seja o nome do Senhor, porque Maria fez um papel perfeito na vida de Jesus. Olha o papel que uma mãe tem na vida do seu filho, porque ela ensinou a verdade para Cristo, né? Ela teve parte nessa caminhada de Cristo, né? E depois Cristo com certeza seguiu avante, buscando a todo tempo a palavra de Deus. Nós já conhecemos a história, mas o papel de uma mãe também na vida do ensinamento do seu filho também diz muitas coisas. E Efésios 4,14 diz: não seja agitado por emoções, mas sim afirme-se na verdade, ou seja, né? Afirmem-se no cinturão da verdade. A própria Bíblia diz: afirme-se. E o que o cinturão faz? Ele afirma, né? Toda a armadura ali, ele te dá força, ele te dá firmeza. E essa é o cinturão do cristão, né? Está firmados na palavra de Deus, está firmado na verdade. Não adianta dizer: eu já conheço a verdade e eu, por conhecer a verdade, eu permanecerei firmes até o fim. Não pensem assim. Porque Satanás vai fazer de tudo para enganar até mesmo os escolhidos. E eu digo isso porque eu tenho falado com a minha mãe, com a minha família, e eu desabafo isso para todas vocês. Por quê? Porque o nosso manual, a nossa firmeza é a palavra. Nós temos que estar revestido desse cinturão. E eu te digo mais, existe aí... Bom, esse áudio vai ter que ser postado no YouTube, eu não quero citar nomes, mas eu vou... nomes até mesmo por questão de segurança e o YouTube não tirar o meu vídeo por ter citado nomes, né? Mas tem aí um satanista que ficou evidente mais e mais depois da última eleição, né, de Bolsonaro e Lula. Ele se manifestou bastante e hoje ele é famosão aí, basta colocar, né, satanista, VICK, entendeu? E vocês vão ver, né, que ele é um satanista que desafia, é muito inteligente, né, muito inteligente. E ele desafiou um nosso pastor, arqueólogo, né? Que eu também não gostaria de citar nomes aqui. Não sei porque eu não entendo muito de internet, mas hoje eu percebo que o YouTube, qualquer coisa, tá cortando as coisas. E quando a gente vê na matéria esse desafio, a gente percebe que esse nosso pastor, né? Ele estava inteiramente com o cinturão da verdade. Ele soube defender a Cristo com maestria. E eu fiquei analisando, gente, se nós uma hora formos interpelados
por pessoas, né? Inclusive pessoas usadas por Satanás, que entende sobre o cinturão da verdade. Verdadeiramente estamos preparados, estamos cingidos com o cinturão da verdade mesmo para sabermos defender? Ou será que nós vamos ter que responder, olha, isso eu não sei e tal? Porque Satanás é inteligente, muito inteligente. Ele era o quarto do céu e ele está pronto aí para interpelar as pessoas e fazer até mesmo as pessoas confundirem. E muitos serão confundidos. E eu tenho pedido, Senhor meu Deus, cada dia que eu estudo a tua palavra, nas minhas madrugadas, me ajude, abre a minha mente para que eu possa entender a tua palavra e gravar ela no meu coração, para que eu não venha a ser enganadas. Eu quero isso para minha vida. João 8, 31, 32, Jesus ele disse, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ou seja, né, vai em busca do seu cinturão da verdade, porque sem ela você não estará liberto totalmente, você vai se sentir inseguro. Um tempo desse, a minha filha, na escola, né, já ela comentou comigo sobre um professor, né, que não acredita em Deus, interpelou ela em algo e no momento em que ela foi responder a respeito do questionamento que ela fez, né? Ele fez uma pergunta que deixou ela assim de boca calada, sabe? E ela falou, mãe, na verdade ele mostrou o ponto dele de vista, mas assim, aí quando ela começou mais assim, eu falei, filha, e o que você respondeu? Né? E ela falou assim, mãe, é assim, essa pergunta eu gostaria de fazer pra senhora também. Então, tipo assim, eu quis mostrar pra ela o seguinte, minha filha, nosso alicerce, a nossa firmeza é o cinturão da verdade, é a palavra de Deus, nosso manual é a Bíblia, e se nós não tivermos ligados ao nosso manual, nós seremos enganados. E não se deixe enganar por questionamentos que aparentemente faz sentido. E se não está na Bíblia, não se deixe enganar, porque ela é a firmeza do cristão. Ela é a firmeza do cristão. Os demônios não podem atacar o cristão. Eles não podem nos atacar quando nós temos a verdade. Ou melhor, na verdade, né? Quando estamos cingidos, né, com a verdade. Porque ter a verdade não é estar cingido na verdade. Tem muitos que têm o cinturão, mas não usa, não é? Então, depois que Jesus, né, ele estava cingido com a verdade, ele resistiu todas as artes malignas ali no deserto, né? E a Bíblia diz, né, vieram os anjos e o serviram ali no deserto, né? Que coisa mais linda. Que nós possamos também ser cingidos, né, com esse cinturão da verdade. Que Deus nos ajude e que nós possamos buscar, porque há uma profecia que fala que aqueles que não tiverem cingidos com a verdade, ou seja, aqueles que não praticam a busca da leitura para se defender no tempo do fim, não adianta saber da verdade, não adianta dizer, permanecerei firme até o fim, porque não vai permanecer. Temos que usar o cinturão, temos que estar cingidos. Que Deus nos abençoe.